conflito chegou ao quarto dia nesta segunda-feira, e o fim de semana foi marcado por centenas de vítimas e fortes ataques. Ainda na sexta, Israel lançou a Operação Leão Ascendente, vitimando parte da cúpula militar do Irã e danificando instalações nucleares. Um dos principais pontos atacados foi a instalação de enriquecimento de urânio e de Natanz. Mísseis também atingiram o Ministério de Defesa do Irã e um dos prédios do Ministério das Relações Exteriores. O conflito entre as duas maiores potências dentro do Oriente Médio parece apenas estar começando, e será o tema do vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer atualizações sobre o conflito entre Israel e Irã, e hoje eu estou aqui com o Lucas Ciei, capitão da câmera, que vai me dar a meta de likes. Salve Bruno, salve a galera que tá para mais uma atualização, e a meta de like é 12 mil likes. 12 mil likes. Pessoal, eu vi algumas pessoas elogiando a gente no último vídeo, por não tomar um partido. Eu vi algumas também dando uma criticada, né? Criticar ou elogiar, vocês fiquem à vontade. Os comentários estão aí abertos para você falar o que você quiser em qualquer conteúdo, não somente nesse. Mas um negócio que eu queria falar para vocês, e não é demagogia, algo do tipo assim, é um pensamento real que eu tenho, é que num caso de guerra, a gente está no pior lado que a humanidade pode ter. Inclusive é um lado quase que específico humano, né? Você não vê guerra entre, sei lá, macacos, lobos, entre focas. Você vê somente entre o ser humano tentando acabar um com o outro. E por motivações que normalmente são mais políticas do que qualquer coisa. Aqui nesse caso existe ali um entendimento geral do pessoal que tem a ver com religião, né? Mas além da religião tem muito a ver com a política, né? Inclusive a gente vai fazer um vídeo aqui no canal explicando como toda essa treta lá no Oriente Médio começou, porque é uma briga que existe há muito tempo. O povo de Israel, por exemplo, os judeus, são um povo que teve vários povos ali caçando eles durante várias eras. A gente teve, por exemplo, a época do Império Romano, a gente teve o Império Persa, a gente teve literalmente impérios antes de Cristo fazendo isso. O país da Palestina, que é um país que hoje divide espaço junto com Israel, é um outro local que também sempre foi muito maltratado pelo mundo. É um local que esteve na mão, por exemplo, dos turcos, depois passou para a mão dos ingleses, e em algum momento esses países de maior poder simplesmente colocaram os dois no mesmo espaço e falaram que eles deveriam decidir o que ia ser feito, apoiando mais um lado do que o outro ou algo do tipo. Então, o problema em si está na covardia daqueles que alguns anos atrás assinaram papéis que diziam que esse mesmo local seria de mais do que um país e deixaram que uma nova guerra resolvesse isso. E ainda existe uma contradição, né? Porque isso acontece depois da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente tem a Segunda Guerra Mundial, tem um pensamento de que nenhuma outra guerra deveria existir por conta de tudo que tinha acontecido na Europa. E logo em sequência eles permitem que um confronto como esse continue acontecendo o tempo todo. Então, a culpa em si tá com o pessoal de Israel, tá com o pessoal do Irã, tá com o pessoal da Palestina, da Jordânia, do Líbano e tudo mais. Eu imagino que seja nessa decisão lá do passado, né? E hoje a gente tá vendo as consequências disso. E eu imagino que seja um tipo de conflito que a gente vai continuar acompanhando por muito tempo. No caso Israel versus Irã, inclusive é um conflito meio que inédito, novo, né? Porque são duas potências e o Irã, por exemplo, é um país muito mais desenvolvido que a Palestina e se a gente para pensar na longevidade do Irã, muito mais desenvolvido também que o próprio Israel. Israel tem um apoio muito forte dos judeus americanos, que são homens muito ricos e poderosos, principalmente dos Estados Unidos, da Alemanha e do resto da Europa, e que com isso conseguiram construir um país de primeiro mundo, no meio do Oriente Médio. Um país que inclusive tem uma proteção muito forte com o Iron Dome. Só que o Iron Dome ele vinha sendo testado principalmente contra guerrilhas, né? Como por exemplo da Palestina, ou então ali do sul do Líbano, ou então da Jordânia, que são guerrilhas muito menos fortes do que um país como o Irã, apesar de serem muitas vezes apoiadas pelo próprio Irã. E agora que o Irã está em guerra com Israel, a capacidade do Irã de atacar Israel é muito maior. E é o que a gente está vendo. O Iron Dome funciona com 99% dos mísseis lançados pelo Irã, ou por qualquer um, né? Mas esse 1% já é capaz de destruir e trazer a morte para dentro da terra de Israel. Então quando você vê vídeos de crianças aos pedaços, ou de pessoas que perderam tudo, e que se tiverem um pouquinho de dinheiro conseguem fugir do país, mas que se não tiverem são obrigados a ficarem lá esperando e torcendo para não morrerem, não tem como você ficar de um lado ou de outro, porque os dois lados apoiam uma mesma coisa, que é a guerra. Você tem que ficar sempre do lado do fim da guerra. Existem problemas políticos, obviamente, existem situações políticas que aí dividem as pessoas, mas quando entra no âmbito de guerra, não tem como você ficar de um lado ou do outro. Pelo menos é a forma como eu vejo, né? Porque no final das contas, quem vai pagar a parte mais cara sempre vai ser a população. Tanto é que não existiu uma guerra até hoje onde o maior número de mortos não fosse de civis, certo?
Então você manda lá milhões de soldados para a guerra e no fim 40% dos que morrem são soldados e 60% são civis. Isso é uma estatística histórica de todas as guerras. Nesse caso específico pode ser até maior, até porque tanto as bases de ataque quanto as bases de defesa, que são os principais alvos nesse momento, estão dentro das cidades. Então Teherã, que é uma grande capital, ou então Tel Aviv, que é uma outra grande capital, nesse momento vão ser alvos fáceis, porque do outro lado você não precisa nem ter mais soldados marchando e caminhando para se enfrentarem, né? Você pode simplesmente apertar um botão e lançar mísseis contra esse local. Então é um tipo de guerra que hoje não tem nem mais aquela situação humana, né? Do cara tá frente a frente, ter que atirar, ter que tirar uma vida, ter que, sabe, tomar uma decisão difícil que com o tempo muitas vezes mexia com a cabeça do próprio exército e fazia o exército recuar e encerrava guerras. Hoje não, hoje é uma guerra de drones, de mísseis e coisas do tipo, que tira até o fato humano de ser cruel, certo? Então como que a gente vai parar aqui e falar, gente, eu tô a favor disso, eu tô a favor daquilo, sendo que os dois lados nesse momento estão matando crianças, por exemplo, certo? Então, eu sei que isso que eu tô falando vai fazer mais gente ainda me xingar do que, né, pensar nisso, mas eu acredito que muitas pessoas que estão vendo isso pensam a mesma coisa, que não queriam, por exemplo, que o Brasil tivesse em guerra, mesmo que fosse, sei lá, com os Estados Unidos ou Rússia, que fosse com o Irã ou com Israel. Então, né, por conta disso, eu também não desejo guerra para ninguém. Bom, a gente vai falar então sobre esse final de semana, que foi um final de semana de muito conflito e de muitas vítimas. E segundo uma autoridade do Irã, o país vem sofrendo bastante com as suas instalações subterrâneas. E tem a ver com a propaganda política. A gente está numa época totalmente diferente, né? Uma época de internet e tudo mais. E os países se comunicam pela internet, muito pelo Twitter, inclusive, né? E lá o Irã fez uma propaganda falando sobre os seus túneis que iam pelo país inteiro. Nisso, Israel conseguiu rastrear onde ficavam os túneis e fazer novos ataques. Quando eu falei na sexta-feira que o Irã poderia esperar um pouco para fazer um contra-ataque, né, do ataque que tinha recebido, era porque o Irã estava totalmente vulnerável na parte aérea. Para quem não sabe, normalmente um país, até quando vai invadir com homens, um país contra o outro, né, ele primeiro se ataca pela parte aérea. Aquele que vence a parte aérea tende a vencer o restante da guerra, certo? O Irã já perdeu essa parte da guerra. O Irã já não tem mais ali uma resistência para poder, por exemplo, combater os mísseis de Israel. Então, com isso, Israel consegue localizar e atacar todos os locais, por exemplo, de lançamento de mísseis. Então, basta o Irã fazer um lançamento de míssil, que Israel tem aquele local ali, tem a localização e pode atacar. E a gente já viu o quanto é preciso o lançamento de mísseis de Israel, né? Tanto que na primeira imagem que a gente teve na sexta-feira, tinha um prédio, por exemplo, que tinha sido atacado, onde tinha o ataque feito exatamente no andar exato onde estava ali uma liderança do Irã, certo? Então, nesse momento, o Irã fez uma propaganda, assim como Israel também fez, e nisso o Irã acabou meio que dando a sua localização e permitindo que as suas localidades subterrâneas fossem então destruídas. O Irã então com esse ataque respondeu com mísseis que atingiram áreas residenciais e instalações de petróleo de Israel, certo? E as refinarias de petróleo do país então informaram que os dutos e linhas de transmissão acabaram sendo afetados, mas a produção e o reabastecimento do país continuou. Até amanhã dessa segunda-feira, ao menos 224 pessoas tinham falecido no Irã e 22 em Israel. O Ministério da Saúde do Irã afirma que 90% das vítimas eram civis, que é justamente o que eu falei. A grande maioria vai ser civil. E um único ataque no Irã, ali em Teherã, no sábado deixou 60 vítimas. Isso em um prédio de 14 andares. E pra gente ver o tamanho do estrago de uma situação como essa, metade das pessoas que foram atingidas eram crianças. E no domingo foram registrados ataques aéreos e de mísseis em ambos os países. Israel fez um ataque, inclusive, de longo alcance, atingindo um avião de reabastecimento aéreo no aeroporto de Mashhad, no leste do Irã, a cerca de 2,3 mil quilômetros de Israel. Muito longe, né? No mesmo dia, ataques na capital do Irã tiraram a vida do chefe da inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Kazemi. Também faleceram Hassan Mohaqqaq, que é vice do Kazemi, e o general Mohsen Bagheri, que são as lideranças do país. E segundo especialistas, essa ofensiva de Israel teria começado em outubro do ano passado, quando destruíram 4 grupos de lançadores de mísseis de defesa do Irã, deixando o Irã muito mais vulnerável. Isso fez com que agora o Irã não tenha condições de se defender e o céu do país é facilmente dominado por Israel. Alguns acreditam, inclusive, que o Irã possa optar por estratégias indiretas, como, por exemplo, apoio de milícias aliadas, tanto no Líbano, quanto na Palestina, quanto na Jordânia. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse o seguinte: estamos a caminho da vitória, estamos a caminho de alcançar nossos 2 objetivos, eliminar a ameaça nuclear e eliminar a ameaça dos mísseis. E para a gente ver como
tudo vira alvo no meio de uma guerra, a TV estatal do Irã foi bombardeada. Em Teherã, o ataque atingiu uma emissora durante uma transmissão ao vivo de um jornal. Antes disso, as próprias Forças Armadas de Israel tinham emitido um aviso de evacuação para as pessoas dessa região, uma região que tem muitos ministérios e embaixadas. Porém, o ataque não era previsto nessa televisão. Como a gente falou anteriormente, Israel tem uma precisão nesses ataques muito forte. Então, um ataque feito contra uma TV tende a ser de propósito, né? E as Forças Armadas de Israel confirmaram o ataque e disseram: a Força Aérea Israelense, com orientação precisa do braço de inteligência do Exército, teve como alvo o centro da mídia de propaganda do regime, que estava sendo usado pelas Forças Armadas iranianas para fins militares. Este edifício era usado sob cobertura civil para conduzir operações militares secretas com equipamentos e ativos do governo. A TV iraniana acusou Israel então de silenciar a voz do Irã, porque atacou a emissora, e além da própria emissora, outros veículos iranianos afirmaram que houve mortos e feridos nesse ataque, o que até agora não foi confirmado nem pelo Irã e nem por Israel. E aí esse conflito, que já é perigoso, porque envolve duas potências que inclusive estão mexendo com esse poderio nuclear, pode ficar ainda pior porque pode envolver aliados. Os Estados Unidos, inclusive, é um que é citado como possível envolvido do lado de Israel. No domingo, o Trump disse: não estamos envolvidos nisso. É possível que possamos nos envolver, mas neste momento ainda não estamos. Ele ainda disse: acho que está na hora de um acordo. Vamos ver o que acontece. Às vezes, Irã e Israel têm que lutar, mas vamos ver o que acontece. Então ele está no momento de esperar acontecer para depois participar, né? E afirmou ainda que os Estados Unidos vão continuar apoiando a defesa de Israel por enquanto. Ou seja, eles falam que não estão participando diretamente, mas indiretamente já estão. E é sobre isso, inclusive, que o Irã vem reclamando. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ismail Bagai, afirmou que os Estados Unidos precisam condenar os ataques israelenses para que as negociações nucleares continuem. Para quem não lembra, no domingo era para ter acontecido a 6ª rodada de uma negociação entre o Irã e o resto do mundo sobre a produção nuclear do país. Só que agora o Irã exige que os Estados Unidos condene o ataque de Israel para que continue nessa negociação, senão nada feito. Inclusive, a notícia mais importante falando de diplomacia nos últimos dias é de que o Trump teria vetado um plano de Israel para poder matar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. A informação foi dada por 2 oficiais dos Estados Unidos, a Reuters. Para quem não sabe, a Reuters é uma das maiores responsáveis por apuração de guerra em todo o mundo, e eles afirmaram que os principais oficiais dos Estados Unidos afirmaram que Israel relatou que tinha a oportunidade de tirar a vida do Khamenei, mas que o Trump foi contra esse plano. Questionado sobre essa informação, Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, disse apenas que Israel vai fazer o que for preciso. Agora vem a pergunta, né, se a gente pode ter um cessar-fogo. Por enquanto, não há previsões, e as negociações nucleares que poderiam oferecer uma saída diplomática dessa crise já foram canceladas. O Irã chegou a declarar que está disposto a aceitar um acordo desde que isso não negue o direito do Irã ao enriquecimento do urânio, mas isso também não é aceito por Israel e por líderes europeus. Falando da Europa, a União Europeia convocou uma reunião de emergência com os ministros das relações exteriores dos 27 países do bloco na terça. Então, a União Europeia também vai se reunir para poder dar um parecer sobre qual que é a sua posição. Um comunicado da União Europeia diz: continuaremos a contribuir com todos os esforços diplomáticos para reduzir as tensões e encontrar uma solução duradoura para a questão nuclear iraniana, o que só pode ser alcançado por meio de um acordo negociado. E se a União Europeia nesse momento estuda a posição do Irã, o Conselho da Agência Internacional de Energia Atômica, que é o conselho que assume, né, a vistoria desse tipo de assunto quando envolve energia atômica, convocou uma sessão de emergência, e a sessão foi solicitada pelo Irã e apoiada pela Rússia, China e Venezuela, que são apoiadores políticos históricos do Irã. E a tendência atual é que os ataques devam continuar e devam ficar cada vez mais mortais, por 2 motivos. Primeiro, pelo lado de Israel, que tem o controle do espaço aéreo do Irã, e pelo lado do Irã, que nesse momento, segundo o que especialistas falam, só estaria se desfazendo dos mísseis que já tinha engatilhado, que são mísseis mais velhos, e os mísseis hipersônicos e mais tecnológicos, e alguns até com inteligência artificial, seriam usados em seguida. E por mais que Israel consiga ali saber onde estão os lançadores do Irã, o Irã teria milhares de lançadores, o que impede que Israel consiga acabar com todos de uma única vez. Inclusive, nessa segunda-feira, a gente teve um ataque iraniano que deixou 5 vítimas em Israel. E o ministro da Defesa de Israel sobre isso falou: Teherã pagará o preço. E isso inclusive é parecido com o que o Irã tinha falado para Israel antes de começar a sua onda de ataques. Ou seja, pessoal, essa guerra está mais perto de continuar por alguns meses do que acabar em alguns dias, né?
Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e não deixa de comentar aí um tema que você queira ver aqui no Planeta Novo. Tamo junto, valeu, é nóis!